Para a gente poder falar um pouquinho sobre vida, para cada um vai ser de um jeito, eu preciso aí de alguns voluntários. Então, Jordana, escolhe 3 pessoas aí e me fala os nomes. Eu vou inclusive escolher um, Jordana, vai ser 4 agora à tarde, tá? Eu quero falar com o Carlos Ronchi, é isso? Deixa eu ver aqui. Ronchi, isso mesmo. Carlos, você está me ouvindo, sim ou não? Não vi a mãozinha. Eu acho que ele tá sem microfone. Tá, vamos pegar outro então que esteja com o microfone. Carlos Eduardo, tá me ouvindo? Tô. Ótimo. Vou começar com você. A Jordana já está com 3 no pente lá que ela já escolheu. Carlos, me diz uma coisa. Para você, o que é a vida? Não sei como responder muito bem isso, não. Mas fica tranquilo, porque a sua resposta é tão certa quanto a outra resposta que vai vir depois da sua. Não tem medo, gente. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. O Carlos me disse que ele não vai conseguir definir isso num primeiro momento. E é uma verdade, viu, Carlos? Quando alguém pergunta para a gente o que é a vida, assim, por mais que a gente viva, a gente às vezes não sabe responder, porque é muito complexo. Jordana, fala quem vai ser o próximo da minha vez aí. Jordana, não estou te ouvindo. Vou chamar a Vitória Brasilino. Eu acho que ela vai responder bem o que é a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A Jordana, ela escolheu a Vitória, né? E, Vitória, para você, com certeza já vai ser diferente a situação aí sobre o que é vida. Porque eu não vou perguntar o que é vida para você. Eu vou perguntar para você, Vitória, o que é vida para os seus pais. Quando você olha para os seus pais, a vida que eles levam, o que você imagina que é vida para eles? Vai pensando na resposta. Enquanto você pensa, Jordana, quem vai ser o próximo? Tava olhando aqui, peraí, deixa eu ver quem mais. A Júlia Pierina. Ô, Júlia, você está ouvindo a gente? Levanta a mãozinha se está ouvindo. Eu vou perguntar para você já diferente do que fiz para a Vitória e do que fiz para o Carlos, tá? Para você, eu quero perguntar assim, ó. O que você imagina que é vida para os seus amigos? O que eles fazem da vida? O que é vida para eles? E aí eu vou aproveitar que eu estou vendo um rosto. Eba, estou vendo o rosto. Pode ser o Natanael para falar comigo? Natanael, você me deixou assim. Até fugiu. Ficou com vergonha? Pode ser você? Meu Deus. Natanael. Eu acabei clicando no ícone de câmera sem querer. Não, tranquilo, de boa, porque não tem resposta certa ou errada, gente. Vocês vão entender no final. Natanael, para você, o que é a minha vida? A sua vida? Isso. Bom, o que é para mim a sua vida? Exatamente, você não me conhece, primeira vez que a gente está se vendo. Então, eu não poderia dizer o que é a sua vida. Se fosse dizer sobre a minha vida aqui, a palestra seria minha, porque é algo muito complexo, né? Então, sim, sobre a sua vida eu não posso dizer, né? Sobre a minha vida você não pode dizer nadiquinha, nem um tantinho assim? Bom, do pouco que eu te conheço desde o início dessa palestra, eu acho que você é alguém que transmite de você para outras pessoas e compartilha do conhecimento e contribui para as outras vidas. Obrigada, Natanael. Até acho muito bonito você falar assim de mim sem me conhecer. E fico honrada de saber que só de eu chegar aqui no teu grupo, no teu ambiente, com os teus amigos, os teus colegas, você possa me receber dessa forma. Lá fora no mundo, as pessoas não recebem as outras assim, né? Nós somos um pouco hostil, e aí que gera grandes complicações. A Vitória já tem resposta, Jordana, do que é a vida? Ela já está com a resposta lá? Tá dando para escutar? Tá, Vitória, pode falar.
Então, para os meus pais, é o mesmo sentido que tem para mim, na verdade. Porque isso tanto influenciou muito a mim, quanto, na verdade, a gente está sempre conversando sobre o assunto. Então, a gente tem uma opinião muito igual. Então, eu respondendo que é para mim, seria a mesma coisa para eles. Para a gente, a vida tem muito mais que um objetivo. Não é só a gente nascer, crescer e, posteriormente, vir a falecer, se alguma coisa acaba acontecendo. Mas, para a gente, existe sim um Criador. E o nosso objetivo é agradar ele, acima de todas as coisas, e receber a ajuda dele. Então, o nosso objetivo principal é esse. Entendi. E quem respondeu sobre os amigos? Quem vai falar sobre os amigos? Obrigada, viu, Vitória? Júlia, você tá com o microfone aí? Se você quiser escrever no chat, eu leio para você. Olha, no seu caso é falar sobre os amigos, hein? Não pode esquecer. Por onde ela vai, Jordana? Não sei, acho que ela ficou com vergonha. Sem problema. Júlia, não existe resposta certa ou errada. Existe a sua resposta. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Como você pensa. Dá para escutar? Dá, agora sim. Dá sim, agora sim. Eu acho que a vida para os meus amigos é ter o poder de escolha, sabe? Porque eu acho que, assim, meus amigos são mais adolescentes, jovens, então eu acho que vida para eles seria ter o poder de escolha, para poder escolher o que quer, eu acho. Olha que interessante, gente. 4 opiniões diferentes do que é a vida. Para cada um deles, a vida teve um significado. Quando a gente olha pelo olhar dos pais, tem um significado. E às vezes, do meu pai para o pai de vocês, já mudou completamente. Quando a gente olha pelo olhar dos amigos, ela tem outro significado. Mas daí, dos meus amigos para os amigos de vocês, já mudou de novo. Quando a gente olha pelo nosso lado, nosso eu, né? Para mim é de um jeito, mas para você, para o seu eu, totalmente diferente. E quando alguém olha para a gente, nem sempre é bem recebido ou bem olhado como o Natanael me olhou, né? Ele imaginou lá que, por fato de eu estar aqui fazendo uma palestra para vocês, a minha vida pode ser doação. Eu posso fazer compartilha daquilo que sei. De certa forma, ele está certo, mas nem todo mundo enxerga assim. Tem aqueles que não gostam da Ana também, e está tudo certo. A vida é como a gente encara, desde o momento que a gente recebe o sopro da vida, que tem lá o pequeno micro-organismo, até o último segundo. E ela é um ciclo que tem começo, meio e fim. Se a gente está entendendo que a vida é começo, meio e fim, a minha pergunta para vocês é muito simples. Se a gente definir a vida de acordo com o Aurélio vai dizer assim, olha, você nasceu para morrer. É bem isso. Traduzindo o que está lá. Você vai começar, vai ter um meio e vai ter um fim. Todos nós sabemos disso. Eu sei, vocês sabem. Mas o fato de falar isso agora, alguns já estão lá com a cabeça fervendo. É mesmo, puxa vida, eu vou morrer. Calma, você vai sim. Mas não é agora, não é hoje. Talvez não seja. A gente não sabe. O bom da vida é essa surpresa. Sermos surpreendidos pelo tempo que a gente puder viver. E viver com intensidade, com qualidade, com felicidade, aquilo que a gente, esse tempo que a gente tem. O que acontece é, um dia a vida acaba, e aí a morte chega. Quando a morte chega de maneira natural, ela surpreende. As pessoas que estão à nossa volta, elas vão sentir isso também. E o que é a morte? A morte é a inexistência de vida. Ou eu estou vivo, ou eu estou morto. Ana, tem aquelas pessoas que estão mortas em vida. Tem sim. Lógico que tem, a gente sabe que tem. Mas nesse momento a gente está falando sobre vida em absoluto, vida em abundância, que é o que eu gostaria que todos vocês experimentassem. Mas entre a gente, tem alguém que não experimenta isso. Tem alguém que está em sofrimento.
Não, às vezes não aqui no nosso círculo de hoje, né? Entre os alunos, professores e o pessoal aqui dos bastidores do História de Sonhos, talvez não aqui, mas no nosso círculo. Às vezes, perto da gente, pode ter alguém em sofrimento. E o sofrimento, ele é natural. Todos nós, em algum momento da vida, vamos sofrer com alguma coisa. Ficar triste é normal. Todos nós vamos pensar e ficar triste com alguma situação. O que é anormal? O que está além? Quando a gente ultrapassa 2 semanas de tristeza consecutiva para o mesmo problema. Quem aqui já ficou triste? Levanta a mão. Além de mim, lógico. Pois é. Quem aqui ainda não experimentou tristeza, não sabe o que a gente está falando? Levanta a mão. Porque é natural, tá? É natural a gente ficar triste. Quando fica desempregado, quando tira uma nota baixa, quando vê os pais brigando, quando vê os irmãos brigando, quando vê o namorado indo embora, quando vê uma traição acontecendo, quando é decepcionado, quando é maltratado por alguém, faz parte. E que bom que a gente fica triste. Porque quando a gente fica triste, a gente consegue também perceber quando nós estamos alegres. E o fato de perceber quando a gente está alegre faz com que a gente persiga a alegria por mais tempo. É por isso que na vida a gente tem, sim, mais momentos de alegria do que tristeza. Ah, Ana, minha vida é o inferno, você não sabe o que você está falando, não conhece a minha vida. Se você parar para perceber, a sua vida é cheia de bênçãos. Uma coisa triste atrapalhou o seu dia, mas 200 coisas boas aconteceram. A gente só deu a importância no lugar errado. Isso acontece muito. O que eu quero convidar vocês a descobrir aonde está a importância de vocês. A gente vai falar sobre isso. Se a gente já sabe o que é vida, se a gente já sabe o que é morte, agora está na hora da gente descobrir o que é o suicídio. Quem aqui, levanta as mãos para mim, por favor, quem aqui já passou, já viu por perto, já perdeu amigo, já viu na família, ou conhece alguém que passou pelo problema de suicídio, assim como eu já passei? Quem já passou, levanta as mãos para mim, por favor. Alô, Jordana, me conta se é meia sala, menos de meia. Ai, tem bastante gente com a mãozinha levantada. Pois é. E sabe por quê, gente? Porque o suicídio está aí, ele não é tão falado, mas ele acontece todo dia, na verdade, ele acontece a cada 40 segundos. A cada 40 segundos. E a gente vai entender o porquê que essas pessoas chegam ao final, que é o suicídio. Sabe, esse caminho foi longo. A gente teve aí um ano e meio, da pessoa pedindo ajuda, dando sinais, e nós estávamos do lado e não fomos capazes de ver. Ao sair dessa palestra hoje, eu quero que vocês se sensibilizem pelos sintomas, pelos sinais, que vocês passem a perceber quem está à sua volta. E se você ver qualquer coisa que faça com que essa pessoa manifeste a você que ela está propensa ao suicídio, que você esteja apto, pelo menos, a ser ouvido que escuta, tá? E coração generoso. Ouvido que escuta, que ouve a pessoa sem julgamento, processa aquela informação e seja a mão que ela possa segurar. Coração generoso, que ouça com carinho essa pessoa, mas que saiba acolher, porque ela não está fazendo graça. Ao contrário do que a maioria pensa, ela não está chamando atenção. Ao contrário do que a maioria pensa, ela está brigando dentro dela para viver. Mas a maioria não enxerga assim. Então, ouça com atenção e não fiquem com dúvida. Quem aqui já viveu o suicídio a ponto de saber o que é? Né? Assim, quem aqui já passou na família e fala, puxa, suicídio para mim foi X coisa. Alguém com vontade de falar? Sim ou não?
Ô, Ana, eu já passei por uma situação e foi terrível. Foi a situação de maior impotência da minha vida, porque aconteceu do meu lado e eu não pude, não consegui, não me atentei, eu não sei nem que verbo que eu uso aqui. Eu não sei se mais alguém aí pode falar com a gente, dividir com a gente essa experiência, mas a minha não foi nada boa. A minha também não, Alô. Enquanto se alguém tiver vontade de falar, pode levantar a mão que eu já chamo, tá? A minha aconteceu em 2015. Olha bem para vocês verem, né? No começo do ano, a gente chega na escola toda animada, eu sou professora, então já faço logo amizade com a galera, e a molecada gosta de mim, porque, sei lá, eu devo ser um pouco pancada da cabeça, eles gostam mesmo, têm facilidade de gostar de mim. E eu cheguei na sala, numa sexta-feira, com a notícia de que o Rafa tinha cometido suicídio naquela madrugada. Deixa eu contar para vocês quem era o Rafael, gente. Rafael era um menino que, assim, irmão mais velho, eram 3 irmãos, um bebê e um já maiorzinho como ele, e ele com quase 19 anos. Ele estava no último do médio, porque, como todo adolescente na idade dele, ele achou que a escola não era tão importante e ele precisou ficar um tempo fora da escola para trabalhar, para ajudar em casa. Ele tinha um padrasto, uma pessoa muito honesta, muito generosa, mas muito geniosa, linha dura. Ele tinha uma mãe, tudo isso tinha na vida do Rafael. Só que o Rafa começou a ser pressionado com algumas coisas e ele não contou para ninguém. Ele não chamou, ele não pediu ajuda. E uma semana antes eu tinha sacado que ele estava diferente, sabe? E eu cheguei para ele e falei, Rafael, você está esquisito. Menino, você está esquisito. Não, dona, estou de boa. Você está de boa mesmo, Rafael? Não, eu sou esquisito mesmo, dona. Na hora, como a gente às vezes é despreparado para aquilo, e eu era muito despreparada, eu nunca tinha vivido nada parecido, então, assim, eu associei. Vocês podem ficar bravos comigo hoje, tá, gente? Eu já me corrigi. Mas naquela época, o que eu pensava? Jovem já é esquisito por natureza. E adolescente, então, o poço da esquisitice. Rafael tá esquisito, adolescente é esquisito, tá tudo normal. Engano meu. Não estava tudo normal. E eu tinha visto alterações, eu só não sabia o quê. Eu só não sabia como, nem o que fazer. Quando eu chego na escola e recebo essa notícia, meu mundo caiu. E o meu mundo caiu de várias formas, sabe? Porque, assim, eu nunca tinha perdido ninguém. Eu já tinha perdido familiar por doença, por velhice, o que é da vida. Mas perder para o suicídio é muito esquisito. A impotência que a LOL falou que existe, realmente ela existe. Sabe? Realmente ela existe. Por quê? Você pensa, tão jovem, pô. Que motivo tinha? O que eu não fiz? O que eu não vi? Mas ele não tinha motivo para isso. São as 5 primeiras coisas que a gente pensa. E aí, quando a gente para refletir sobre aquela situação, aquela perda, o negócio fica dias dentro da gente, sabe? Porque a gente não se convence de que aquela vida foi em vão. Mas por que foi em vão? Por que tão jovem? O que faz um jovem como vocês, ou como o Rafael, de 18 para 19 anos, tirar a própria vida? O que faz uma jovem, linda senhora como eu, tirar a própria vida? O que faz uma pessoa da terceira idade, como os professores do Senai, tirar a vida? A gente não sabe. A gente não sabe, por não saber, a gente não pode julgar. Eu me empoderei. Eu perdi o Rafa, mas eu não ia perder mais ninguém. Doce ilusão, viu, gente? Eu achar que eu não ia perder mais ninguém, tá? Aí, como eu perdi o Rafa, eu comecei a estudar sobre o assunto. E me enchi de informação técnica. Se você me perguntar de número, dado, estatística, falo tudo e de cabeça para você. Só que não foi o suficiente, entendeu? Quando chegou setembro, eu me atrevi a falar de Setembro Amarelo na escola que eu lecionava. De abusada mesmo, de atrevida. Porque eu tinha informação técnica. E chegar lá e falar número e estatística é muito simples, viu, gente? Tem professor de estatística aí? Pergunta para ele se não é simples. O problema é o que a gente faz depois.
Chegar aqui agora e jogar um monte de informação para vocês é o mais fácil que eu faço. Porque sabe onde está o X da questão? Quando a gente desligar, eu apertar o vermelho e algum de vocês precisar de ajuda. Se eu não estiver ali, de nada valeu eu falar. Algum de vocês precisar de ajuda. Se a gente não tiver esse grupo de apoio que o Senai tem, não adiantou patativa nenhuma. A gente perdeu tempo aqui, 2 horas junto, 1h30 hoje. Se um amigo de você precisar só de você e você não puder ouvi-lo. Exatamente sobre esse assunto, tem um comentário no chat, olha só. Não cheguei a presenciar ou algo do tipo, mas não nego que já cheguei a sentir ou pensar na possibilidade do suicídio em momentos muito baixos da minha vida. Mas tive pessoas que me ajudaram e me levantaram e animaram para a vida. Aí ela coloca assim, a Jéssica, olha, são poucos que percebem os sinais e realmente se dispõem a ajudar. Exatamente, Jéssica. É sobre esses sinais que a gente está caminhando para aprender aqui hoje, tá? São esses sinais tão importantes que a gente realmente entenda, compreenda, aprenda e multiplique. Vai chegar em casa, conta o que ouviu aqui, com as tuas palavras. Não soube contar? Me liga. Vai lá para o Instagram do História de Sonhos, chama o pessoal da minha equipe, liga para a Jordana, liga para a LOL. Pronto, coloquei todo mundo na roda junto comigo. Por quê? Nós estamos formando aqui uma rede de escuta e de apoio. Escuta e de apoio. É por isso que eu digo, né, eu comecei agora à tarde falando que eu tenho um carinho especial por um professor específico aí no Senai. Ele não sabe o bem que ele me fez. Ele não sabe. Não foi para mim, mas foi para quem eu amo. Às vezes, você ser ouvido que escuta, salva vida. Diga logo. A Micaele também colocou aqui no chat, ó. Não cheguei a ver também, mas já tentei. E isso passa pela minha cabeça sempre. Antes de você fazer o comentário, Ana, eu queria dar parabéns para as meninas. Olha, parabéns pela coragem e pela utilização dessa oportunidade de falar aqui na palestra, tá? E, gente, eu estou à disposição de vocês mesmo, tá? Mesmo. Eu sei que tem gente aqui que está assistindo a palestra e que já sabe disso, mas eu estou à disposição de vocês mesmo, tá bom? Não é porque eu trabalho no Senai, não, é porque eu estou à disposição de vocês mesmo, tá bom? A LOL é assim. A LOL é assim. É porque nós somos assim. Nós deveríamos todos, inclusive, ser. Olha que interessante, gente. O suicídio, ao contrário do que todo mundo pensa, né? É falta de vontade, preguiça, ou então bobagem da pessoa. Ele tem justificativa. Ele acontece por 3 fatores principais. E tem um quarto aqui no meio que eu também vou falar. Bio, psíquico e social. Bio, do corpo. Quando a pessoa comete o suicídio, acreditem vocês ou não, ela já vem ali numa trajetória de 1 ano e meio. Diga, LOL. O Yuri colocou aqui no chat, ó. Não sei se eu posso, mas eu tenho 3 pequenas histórias sobre quase suicídios que eu presenciei. Então, eu não sei se vai ter um espaço, se você quiser chamá-lo, tá bom? Tá. Aguenta aí, Yuri, que talvez no finalzinho a gente consiga, inclusive, compartilhar essas histórias, faz a gente aprender, tá? Segura um pouquinho aí, por favor. O biológico é o corpo. O nosso corpo, quando ele tem baixa hormonal, que são 4 os hormônios da felicidade, se você não sabe o que eu estou falando, lá no canal do YouTube tem um vídeo que eu falo só sobre os 4, né? Serotonina, endorfina. Esses hormônios que a gente produz naturalmente no corpo, quando a gente baixa, especialmente a ocitocina, quando a gente baixa a produção deles, ou por uma doença, ou por deficiência do próprio corpo em produzir, ou porque a gente tem vida sedentária, a pessoa sedentária, ela não produz tantos hormônios, esses 4, o quarteto da felicidade. Vai lá, assiste esse vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente tem a baixa desses hormônios, nós estamos mais suscetíveis, sim, a entrar em um estado de tristeza que vira depressão, e de depressão que vira suicídio. Se a gente tem um caso de suicídio na família, é muito normal
precisar tratar aquela família toda. Vamos imaginar assim, a Ana tem 6 pessoas na família. A Ana se suicidou. As 5 pessoas que são sobreviventes da minha família, eles vão carregar esse trauma e esse estigma. Eles precisam de ajuda, sabe por quê? Biologicamente, eles podem carregar a mesma carga genética. E eles podem estar mais propensos, mais suscetíveis, eles têm mais facilidade. Até porque eles estão dentro do trauma. Pessoas que têm doenças terminais ou doenças com cura difícil. Por exemplo, câncer, doenças de, né, pessoal do rim, o pessoal faz hemodiálise, gente. Pensa que é gostoso fazer hemodiálise? É um pé naquele lugar que eu não posso falar. Sabe por quê? 3 dias na semana, 2 dias na semana, a pessoa paga a vida para ir lá filtrar o seu sangue e continuar vivendo. Para uns é pegar a ambulância e ir para outra cidade. Para outros é depender de alguém para ir. Para outros é não ter a companhia de alguém que vai lá só segurar a sua mão. Doenças que são difíceis de curar, né? Eu costumo até, parece que mas eu posso falar isso com propriedade, né? O pessoal do câncer, por exemplo, né? Quem tem câncer parece que é um negócio esquisito, viu, gente? O diagnóstico, câncer, parece que embaixo vem um carimbo vermelho fluorescente com luzinha de neon, assim, ó, vai morrer, vai morrer, vai morrer. É muito triste, às vezes o câncer não vai te matar, mas o diagnóstico, de você contar para alguém, ó, Jordana, eu tô com câncer. Puta que lá vida, Ana, que difícil que vai ser de agora para frente. Não é capaz nem de dizer, pô, gente, vamos para cima, é câncer, vamos brigar. Não. Às vezes a gente fala da forma errada com quem a gente ama também, sabe? A gente tem um hospital inteirinho, para cuidar de câncer, e que bom, porque eu tô viva, né? Exatamente porque alguém me cuidou, mas a gente não tem uma ala no hospital para cuidar do pessoal que está com transtorno. Olha bem para vocês que esquisito. Sabe quando que o SUS entra na nossa vida e fala assim, vou cuidar de você? Quando virou caso de polícia primeiro. Eu já cometi o suicídio, eu já morri. Aí virou caso de polícia. Aí que sai minha vaga lá no atendimento do SUS. Eu não estou falando mal do SUS, não, porque eu tenho alunos que fazem tratamento pelo SUS e pelo CAPS, e o CAPS, quando a gente consegue a vaga, é o melhor lugar para nos ajudar. O difícil é ter a vaga. 6, 8 meses. Perdi o Rafael, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Fui fazer palestra com dados e estatística, negócio mó chato. Fazia um resultado? Fazia. Mas sabe o que faltava? Faltava a gente saber qual era o processo, o caminho, o que fazer antes da pessoa se suicidar. Porque depois que aconteceu, o que eu faço? Nada. O que eu posso fazer agora? Ajudar a família. É a única coisa que eu posso fazer. Porque o morto está morto. E como eu não sei ainda o que acontece depois que alguém morre, aí eu tenho um aluno muito especial para mim, o nome dele é Leonan, acabou de se formar em psicologia, eu tenho orgulho desse menino danado. Lá em 2015, ainda, no final do ano, o Leonan brigou muito comigo. Ana, a gente tem que ter psicólogo, a gente tem que ter voluntário de psicologia, você tem que ter... Tá bom, quem queria? Zé ninguém, né? Ninguém quer ser voluntário, quanto mais voluntário de um projeto, que o projeto nem existia direito, né? Mas eu bati na porta dos 50. Consegui agir. A Gi foi a primeira que veio. Muito engraçado, porque ela chegou para me ajudar, tadinha. Quando ela viu a demanda que a gente tinha, a quantidade de alunos que precisavam de ajuda, ela falou, não dou conta. Eu falei, não, eu sei que você não dá, mas você já chegou, agora daqui a pouco eu vou conseguir mais gente. E aí ela colocou até um anúncio na época, para ver se a gente conseguia mais pessoas. Hoje são 13 voluntários de psicologia dentro do História de Sonhos, fora a nossa rede. Então, é atendimento gratuito, que é feito de forma urgencial e emergencial, para quem precisa daquela ajuda instantânea, né?
Quem pode pagar faz atendimento pagando a tarifa social, e quem não pode é no gratuito. E quem pode de verdade, a gente até fala, ó, psicólogo tal na sua cidade, não sei o quê, é bom, a gente até indica. Mas o legal é, a gente ganhou isso. Porque um voluntário foi trazendo outros, e eu fui aprendendo muita coisa. A principal, 1 ano e meio antes, a pessoa começou a dar sinais. E a gente estava ali do lado, fingindo que não via. Quais eram esses sinais? Os fatores bio, psíquico e social. O bio eu já contei. Olha os psicológicos. Ô, Ana, antes de você falar dos psicológicos aí, eu preciso ler aqui o chat de novo. Tá bom. Porque a gente deu essa abertura para ter voz, né? Então o pessoal precisa ter voz. E é para isso mesmo. No chat da Maria Laura, está escrito assim, olha: ano passado passei por um dos piores momentos da minha vida. Estava em uma fase ruim e acabei terminando um relacionamento que mexeu muito comigo. Então cogitei o suicídio e acabei tomando uma cartela de remédio controlado e fui parar no hospital. Na hora não pensei em ninguém, mas depois, ao ver a situação da minha família, percebi o quanto egoísta eu seria se a tentativa desse certo. Ela colocou assim, assinado Bianca. Então, Bianca, de novo, estou à sua disposição, converse comigo, tá? Amanda, no chat, olha, Amanda, aqui aparece para mim só Amanda, convidado, eu não consigo saber quem é você, Amanda, como eu não consigo saber quem é a Bianca. Vou perguntar depois para Maria Laura. Amanda colocou assim, olha, meu primo, tentei ajudar, mas foi tarde. Aconteceu o que menos esperava. E a Gabriela colocou aqui no chat para nós, olha, muitas pessoas que passam por esses problemas que levam a pensamentos suicidas tendem a se calar por serem tão fortes a ponto de não querer contar ou compartilhar esses problemas com outros, tentar resolver sozinho. Você não precisa segurar tudo sozinho. Às vezes, por medo de incomodar as pessoas, se calam. E piora, depois de tentarem se abrir com alguém que não leva a sério. Mas não ache que você é um caso perdido. Com certeza existe outra solução para o seu problema, para a sua paz, sem ser a morte. E a Stacy, que também aparece para mim como convidada aqui, a Stacy Guedes. Em 2018, eu passei pelo pior momento da minha vida. Eu cogitei a ideia do suicídio, cheguei a tentar, mas não deu certo. Graças à minha melhor amiga, eu estou aqui hoje porque ela me fez ver que valia a pena viver. E hoje eu vejo que isso foi verdade. Porque se tivesse dado certo, eu não teria conhecido a minha namorada, não teria tido a oportunidade nem de conhecer o meu sobrinho e nem a oportunidade de ser mais próxima da minha família. Ninguém sabia disso até hoje. E agora, a minha prima, que está já chamada, vai saber. Então, a prima, acho que está na chamada, ela vai saber. Mas até hoje eu tenho problemas, bem difícil eu me abrir. Tem horas que eu canso. Então, antes de você fazer seu comentário, Ana, de novo, gente, tem hora que eu canso também, tá? Eu sei que parece que eu tô sempre feliz e contente, mas não é verdade. Tem hora que eu canso, tem hora que eu perco a linha, tem hora que eu me estresso, que eu fico brava com o aluno, que eu falo assim, eu queria largar tudo e sair correndo, mas eu não largo, tá? Isso por amor. Então, eu queria que vocês soubessem que a gente está à disposição de vocês. Tá bom? É muito interessante, gente, vocês terem essa coragem de contar hoje, de falar para a gente tão abertamente assim. Palestras como essa que eu faço, e eu já faço há bastante tempo, e só esse mês são 42, acho que a de vocês é de número 18, que eu estou fazendo, vocês não têm ideia do quanto que a gente produz o bem. Vocês não têm ideia do quanto que a gente produz o bem. Vocês estão produzindo bem em ouvir esses relatos dos seus amigos e saberem que esses amigos agora, mais do que ontem, precisam da sua companhia direito. Não é uma companhia medíocre, mediana, não. É de qualidade mesmo. Gente, sabe? Gente, ouvido que... Gente, eu vou morrer falando isso. Ouvido que escuta, coração generoso. É disso que as pessoas precisam.
As pessoas estão ficando doentes no lugar que elas não deveriam ficar, no lugar que a gente deveria ficar mais limpinho, que é a nossa mente. Olha que interessante, falando dos fatores psicológicos, semana passada eu tive em live, lá no canal do História de Sonhos, no Instagram, com um médico chamado Luciano Tarello. O doutor Luciano, ele é cardiologista, nada a ver, mas tudo a ver o que eu estou falando. E ele veio falar sobre a medicina, e ele é um médico muito diferente, porque ele é um médico que trabalha na UTI, chama intensivista a profissão dele. Ele trabalha com aqueles doentes que é caso perdido, sabe? Que a pessoa não tem mais solução, aí vai para a UTI para morrer, e aí, de repente, volta à vida. É isso que o Luciano faz todos os dias, ele acorda para isso. E olha a fala do Luciano para mim, quem acha que eu estou mentindo, vai lá e assista. Ana, eu preciso estar com a minha cabeça limpa para que eu possa coordenar toda a minha equipe, porque se a minha cabeça não estiver bem, eu não sei coordenar ninguém. E eu não brinco, eu tenho vidas na minha mão. Não dá tempo de brincar. É muito rápido, eu apago o fogo todo momento. Palavras do Luciano, que eu trago aqui para a gente agora, né? Quando a gente vê um aluno em sofrimento, eu, a Lol, Jordana, os professores que estão aqui, o André que eu conheço, o professor da Elétrica que está aqui, que eu quero tanto bem, que ele nem sabe o bem que ele me fez, eu vou falar isso várias vezes, mas não vou contar a história, quem tem que contar é meu filho, não sou eu. Então, assim, olha bem para vocês verem. Quando vocês estão em sofrimento, a gente consegue ver. A gente consegue perceber que alguma coisa mudou. A gente está com vocês 3, 4 horas por dia, 6 horas por dia, todos os dias. A gente consegue ver que alguma coisa está esquisita. Está esquisito, hein? Foi o que eu falei para o Rafa. O que acontece é, se a gente não tem um treinamento, ou um coração generoso, ou um ouvido atento, esse esquisito passa desapercebido, é normal, natural, ou é visto como uma preguiça, como uma moleza, como uma moleque babaca, não faz nada. Essa menina não faz nada da vida, não quer nada com nada. Mas não é isso, às vezes. Tem esses fatores que a gente está aprendendo agora. Olha o psicológico, que interessante. A cabeça da gente não pode sujar. Só que a gente suja. Tá parecendo a história do gato do triste, né? Do trava-língua. Existem 3 transtornos que estão matando a gente aos poucos. Quer ver só? Quem aqui é um pouquinho ansioso ou muito ansioso, como eu não sou mais. Aprendi a identificar isso em mim e tirar isso da minha vida. As mãozinhas. Já deu metade da sala aí? Rapidinho. Como é que eu sei que é metade da sala? Ano retrasado, eu me dediquei um ano inteiro escrevendo um livro sobre ansiedade. Eu sou especialista em lidar com alunos ansiosos e depressivos. Essa é a minha especialidade dentro do História de Sonhos. E ao escrever esse livro, eu falei, putz, eu já fui muito ansiosa. Por que veio a ideia de escrever o livro? Eu já fui muito ansiosa. E eu tinha, em sala de aula, alguns casos que era muito esquisito mesmo, muito difícil de lidar. Eu tinha um moleque, em especial, que ele se coçava tanto, ele tinha dermatite ansiosa. Eu nunca tinha visto falar isso. Mas ele se coçava tanto que ele se agredia, ele se machucava, ele sangrava. Crises de ansiedade. Não era nada de doença de pele ou contaminada. Não, coceira, micose, sarna, esquece, não é nada disso. Crise de ansiedade. Olha bem para vocês verem. E a ansiedade vem da onde? Da mente. O ansioso, ele está lá no futuro, sabe? Ele não entende que o tempo dele é agora, é aqui. Ele está sempre no futuro. O que vai acontecer, ele já está pensando, planejando, arquitetando, bolando. Olha a outra. Depressão. Quando eu escrevi o Depressão, Verdades e Mentiras, eu fiquei pensando assim, eu vou escrever sobre depressão, sabe por quê? Porque as pessoas acham que depressão é frescura. E eu vi muita gente lidar com depressão seríssima. Eu tive uma menina, e eu não vou esquecer dela, não vou. Essa garota, ela teve crise de depressão, que todo mundo sabia que era depressão. Todo mundo sabia, a escola sabia, a família sabia, a igreja sabia, o bispo sabia.
Todo mundo sabia. Sabe o que a gente falava? Frescura dela. Frescura dela. Até que ela realmente tentou o suicídio a primeira vez. Nessa tentativa do suicídio a primeira vez, o pai levou ela para um médico. O médico encaminhou para um psicólogo. O psicólogo encaminhou para o psiquiatra. O psiquiatra deu medicamento. Descobriu que não tinha nada a ver com suicídio, mas aconteceu. O que era? Depressão. Depressão. A raiz disso, a separação dos pais quando ela tinha 6 anos de idade. A raiz disso, 2 anos depois, ela conviveu com o padrasto. A raiz disso, o padrasto mexeu com ela. Isso era a raiz. Olha para vocês verem quanto tempo. Eu conheci ela tinha 17. Olha quanto tempo se arrasta uma depressão. Não é bobagem, gente. Não é. Social. Aqui está o crime, viu? Olha o fator social aqui, como que é o criminoso. Quem aqui já passou por situação de bullying, levanta a mão. Só para eu saber. Meia sala já ou ainda não? Tá subindo aos poucos. Ana, na minha época não tinha esse nome, não. Era zoeira mesmo. Não. Eu era super zoada, gorda, baleia, saco de areia, mas não era bullying ainda. Na minha época eu era 4 olhos, Alol. E ainda tinha um agravante, eu usava aparelho, então, mas não era um aparelho qualquer. Na minha época eu usava um freio. Não sei se você conhece, que os meus colegas delicadamente chamam de freio de burro, né? Tá tudo certo. Eu não podia processar ninguém, porque nem era crime. Na verdade, a gente nem sabia que isso era bullying. Isso chamava brincadeira de mau gosto. Hoje, você pode ser processado, penalizado por conta disso. Mas naquela época não era assim. Não era assim. E sabe o que eu vejo, às vezes, Alol, na situação de bullying? Alguém maltrata, vamos supor, eu maltrato a Alol. Gorda, baleia, saco de areia. A Alol fica putíssima da vida comigo por conta disso. Ela vai querer se defender. Ela é vítima. Eu sou agressor. Ela é vítima. Ela vai querer se defender. E na defesa que ela vai fazer, ela me agride também. Ou se torna tão agressora quanto eu. É isso que está acontecendo hoje, gente. Às vezes, até para se defender, a gente faz de forma errada. É bem isso. Ô, Ana, Diga. a Beatriz colocou lá no chat, assim, olha, que ela sempre pensa por que temos que trabalhar e batalhar tanto para conseguir as nossas coisas, se no final a gente morre e fica tudo aqui. É Beatriz? Beatriz. Ô, Beatriz, eu vou te contar um negócio. Já me perguntei muito sobre isso também. E aí eu cheguei numa conclusão que parece que não é óbvia, mas é. É super óbvia. Enquanto eu estiver correndo atrás do dinheiro, eu estou me lascando. Me lascando. Esse é o português, claro. Sabe por quê? A felicidade, ela não está no outro, ela não está no dinheiro, ela não está em ter. Tem um professor aqui que tem uma Ferrari, viu, gente? Vou contar isso daqui a pouco, vocês vão ver. Ela não está em ter, ela está em ser. Então, você tem que passar uma vida toda, e eu conheço gente que tem, assim, abundância mesmo, sabe? Abundância, muita coisa, muito, tudo que toca vira ouro, porque eles preferem ser. Quando você tem um coração limpo, ensinável, quando você está disposto a fazer o bem sem olhar a quem, acredite, as coisas para você multiplica. Eu vou falar isso no final aqui hoje, para vocês entenderem isso. Mas a gente tem um relacionamento errado com o dinheiro. E nós vivemos num sistema que prega que a gente tem que primeiro ter para depois ser. E aí a ordem está inversa. A gente tem que ser, porque ao ser pessoa melhor, você consegue ter as coisas. E sim, a gente veio nu e volta nu praticamente. Se não vestirem a gente vai embora. Na verdade, se não tiver 4 pessoas para te carregar, você fica onde morreu. É simples assim. Né? Nós viemos nu e ficamos na onde morre. Se não tiver 4 indivíduos ali, bom, caridoso, de coração, para enterrar a gente, é ali que a gente fica. Só que o que a gente faz entre nascer e morrer é fantástico, se a gente quiser. Fantástico. Se a gente se propuser a fazer isso. Sabe, eu acordo de manhã, Bia,
tentando ser a melhor pessoa do planeta. Às vezes eu erro, sabe? Tento ser a melhor mãe para os meus filhos, eu tenho 2 e 2 enteados, é 4 aqui em casa, o negócio é pesado. Tento ser a melhor esposa para o meu marido, às vezes acerto, às vezes erro. Tento ser a melhor professora para os meus alunos, às vezes acerto, às vezes erro. Tento ser a melhor mentora para quem eu faço acompanhamento de desenvolvimento de sonho, às vezes acerto, às vezes erro. Tento ser a melhor filha para minha mãe, melhor irmã para os meus irmãos, melhor amiga para os meus amigos, mas se eu não acordar de manhã para ser melhor, eu prefiro que Deus me tire, porque Deus me deu uma oportunidade gigantesca de acordar de manhã e fazer o meu melhor. O meu melhor. E o meu melhor pode não ser bom para você, mas é o meu melhor. E assim como eu tenho que respeitar o melhor seu. Hoje você acordou e fez seu melhor. Por que eu não posso aplaudir você fazer isso? Muitas pessoas preferem ofender, elas preferem maltratar, elas preferem, inclusive, diminuir a gente. Tem gente que tem o prazer de diminuir o outro. Quando a gente pensa no social, a gente está pensando exatamente nisso. Pessoas da nossa sociedade que estão aí, né, trabalhando em prol a gente se lascar. Parece que a pessoa não gosta de ver o outro feliz, né? Aí, para resumir essa parte do social, eu quero falar o seguinte. Pensa o seguinte, quem aí consegue adivinhar qual é o professor de Senai que tem uma Ferrari? Quem consegue adivinhar? Tem um aí, entre vós, essa galera aí, ó, tem um que tem uma Ferrari. Quem consegue adivinhar quem é? Escreve no chat o nome do professor. Escreve no chat, vamos descobrir o nome dele. Ele tem, gente, tá aí, é um homem, já falei, né? É um homem. Já tem nome aí? Outro professor Olha, aqui tá entregando, aqui, hein? ó. O pessoal tá colocando aqui Emilson. Emilson. Tem uma outra pessoa que colocou professor Gilson. Eu tô achando que tem mais de uma Ferrari e nós não estamos sabendo, hein? Olha, eu só tava sabendo do professor Emilson, hein? Agora o professor Gilson tá ali no chat também que ele tem, tá? É o Gilson. Ah lá, tá vendo? O professor Gilson também tem? Gente, eu quero dar aula. É o Gilson. Mas se eu tivesse, eu estava mais feliz. Viu? Sabe, o professor Emilson, eu até brinquei com ele na palestra de manhã, dizendo assim que ele tinha uma cidade lá e não queria contar. Aí ele bateu. Ana, aqui estão falando no chat, ó, que o Emilson não tem Ferrari, que o Emilson tá ferrado. Ah lá. Mas já acabaram com a minha brincadeira, assim, de começo, eu nem comecei, já acabaram. Sabe, olha bem para vocês verem, né? Ele estava me contando de manhã que ele tem um tempo de Senai, um tempo curto, assim, né? Bem pequeno. E aí eu fiz uma pergunta para ele, porque isso é a Ferrari dele. Todo mundo está pensando que é o Palio, que ele anda para baixo e para cima, não é não. A Ferrari dele está bem aqui, ó. Quer ver só? Professor, você está me ouvindo, professor Emilson? Sim. O senhor tem noção de quantos alunos o senhor já formou em 18, se eu não estou enganado, 18 anos de Senai? Não, depois da conversa de hoje não faço a mínima ideia. Pois é. De manhã nem ele tinha essa dimensão, gente. Embora ele saiba que ele formou um monte de alunos, o que eu expliquei para ele de manhã? Falei, professor, o senhor formou um moleque, uma menina, não importa, um. Esse um foi para a fábrica. Na fábrica ele ganhou o salário dele. O salário dele sustentou a família. Aí ele ensinou a profissão dele dentro da fábrica para alguém, para um auxiliar. Às vezes, ele multiplicou. O senhor tem ideia de quantas vidas o senhor impactou? Ele falou para mim, não tenho. Falei, então, mas olha aí a sua Ferrari. Porque o professor tem esse poder transformador. Sabe quantas famílias o professor Emilson sustentou nesses anos todos? Muitas. Não com o salário dele, mas com o intelecto dele. Ao ensinar um jovem, e esse jovem ir para o mercado de trabalho, ele proporcionou para esse jovem vida. Vida. E vida em abundância. Que, de certa forma, volta para ele. Porque, quer saber? Ele não tem uma Ferrari. Já está esclarecido isso. Quando ele vai lá no Good Bom com o palio dele e entra no mercado, o que acontece com ele, gente, quando encontra um aluno de Senai? O que acontece com ele? Quem pode falar aí para mim? Os alunos comemoram esse encontro. Os alunos comemoram esse encontro.
Vão fingir que não viram ele? Não. Pelo contrário. Ainda perguntei para ele de manhã assim, você não tem vontade de mandar um aluno para o inferno? Pelo menos Não, nunca, jamais. Aí ele ainda respondeu que se precisar mandar, ele vai junto buscar e traz de volta. Né? Que jamais é assim. Caiu o link aqui para mim. Calma que só caiu a imagem da Anne, por enquanto. Voltei, caiu. Olha lá, já voltou. Foi aqui na minha linha, gente. Desculpa, tá? Então, veja, o professor Emilson acumulou. Ele não tem ideia, e que bom que não tem. Sabe por quê? Fazer o bem sem olhar a quem. Ele recebe o salário dele todo mês para ensinar. Tudo bem. Mas ele podia estar fazendo outra coisa, gente. De verdade. Ele podia estar fazendo outra coisa. De manhã ele ainda contou. Dava aula manhã, tarde e noite. Só não falou de madrugada, porque de madrugada ele estudava. Porque a profissão que ele ensina precisa de atualização constante. Ele precisa descobrir coisas novas. Não é o que ele ensinou ano passado que está valendo esse ano mais. Já mudou. É voltado para a tecnologia. Vocês entendem a diferença do ser e do ter? Quem tá acompanhando comigo? Levanta a mão aí. Pois é. Agora é o seguinte, a depressão ela é séria. A depressão é um negócio muito sério, sabe? Não é a bobagem que a gente está achando ou imaginando. Pelo contrário, ela é tão grave que ela mata. Tem um negócio interessante que é o seguinte, é um dado, tá? Faz 3 anos que ele é a mesma informação, mas é doído de falar. 85% das pessoas que sofrem de depressão tiveram ideações suicidas. Quem sabe o que é ideações suicidas? Alguém pode levantar a mão aí para falar para mim? Abrir o microfone? Alguém? Ideações. Tem gente agora à tarde, mas está todo mundo com vergonha, parece. É. Ó, o próprio nome A Vitória pode falar. Ah, beleza, Vitória, manda bala. Você pode repetir só a palavra de novo, por favor? É que cortou aqui para mim o áudio. O que é ideações suicidas? A pessoa fica planejando antes, pensando como que vai ser feito, qual que seria a melhor maneira. Melhor maneira, sim, mais eficaz no caso, não que seja realmente a melhor. Olha que interessante, Vitória. Existem vários estágios, então vamos lá. Primeiro, eu estou triste. Fico triste por 2 semanas. É normal ou não é? Deixa seu microfone aberto, Vitória, conversa comigo. 2 semanas, não. 2 semanas, não? De 2 semanas para frente, não. Ah, sim. Acima de 2 semanas já não é mais. Até 2 semanas é normal. Tá? Até 2 semanas, estou triste por conta do namorado, da faculdade, da nota baixa. Beleza, perdi meu pai, beleza. Normal. Passou de 2 semanas, alguém tem que ligar o amarelo. Se não é eu, não sou eu, será alguém próximo a mim. 4 semanas, o que acontece, Vitória? Vamos estar acompanhando mesmo. A partir de 4 semanas, o sentimento vai cada vez mais se agravando. A pessoa costuma se afastar, começa a demonstrar alguns comportamentos. Exatamente, Vitória. Do avião, aguenta aí. A partir de 4 semanas, você já está depressivo. A depressão, ela tem 4 estágios, tá? Ela é leve, moderada, grave e crônica. Leve, moderada, grave, tem cura. Tem cura. Crônica, já está no estágio final. A cura do doente crônico de depressão, normalmente, para ele, vem com suicídio. Olha que complicado que é isso, né? Olha que esquisito que é. Olha quanto tempo a gente teve, porque sinais foram aparecendo, a Vitória acabou de falar. O comportamento mudou. O cara era alegre, ficou triste,
a menina se isolou, deixou de fazer exercício físico, deixou de estar no meio das pessoas, isolamento social. Tem os tipos de música também que a pessoa costumou ouvir. Muda muito Muda. a melodia. Muda. Tanto a melodia que vai para o mais lento, mais introspectivo, Como a letra. quanto a letra que vai para o mais triste, melancólico e depressivo. Existem, gente, é tão louco isso, me arrependo esquisito, viu? Na internet, inclusive, não vão pesquisar, hein, pô? Não é para pesquisar isso. Mas existe um estilo de música para alimentar a depressão. Olha que nível que a gente chegou ultimamente com a tecnologia. Olha bem, aí vai a gente procurar, né, playlist. Eu adoro playlist. Então, assim, eu tô brava, eu ponho playlist para me acalmar. Eu tô triste, eu ponho playlist para me acalmar. Ana, sua imagem caiu. Agora voltou. Voltou. Tá. Eu quero fazer prova, eu ponho playlist para estudar. Eu quero me alegrar, me animar, ponho outra playlist. Mas não, tem gente que procura playlist, já tá triste, que vai lá na playlist e deixa você mais triste ainda. Alô, tinha uma pergunta aí no chat, é isso? Um comentário? Tem, olha só. A Jéssica, ela colocou que não tinha entendido a pergunta. Você entendeu agora, Jéssica? O que é ideação suicida? Que a gente está esclarecendo aqui, que é esse momento de planejamento, de pensar em como fazer, tá? E a Stacy, Ana, a Stacy colocou aqui vários comentários, eu vou ler um encadeadinho no outro aqui, tá? Tá. A Stacy coloca assim, ó. No meu pensamento, depressão só é vista como doença a partir do momento que a pessoa tenta se matar ou que a pessoa consegue o suicídio. Porque antes disso, falam que é falta de Deus, ou porque a pessoa não tem o que fazer, ou inventa isso para chamar atenção. E ela coloca assim, ó, e falo por experiência própria. Stacy, é exatamente isso que a gente está falando, de não minimizar todos esses sintomas, todos esses sinais que as pessoas nos dão, tá? A Tainara colocou assim, ó, a minha mãe já tentou o suicídio por ter muitos problemas. Ela enrolou uma corda no pescoço e quando foi tentar, o meu irmão pequeno começou a bater na porta. E nisso ela se desesperou e foi tirando a corda do pescoço. Mas, se meu irmão pequeno não tivesse batido na porta, hoje ela não estaria mais aqui. É, Tainara. E a gente está aqui exatamente para pensar nisso. Que sinais que a gente pode ver para evitar chegar nesse ponto. E o Luiz Henrique colocou aqui, ó. E uma pessoa que, por costume, é mais melancólica, onde não existe essa mudança de hábito. Então, assim, Luiz, é exatamente isso que a gente tem que ver. Se realmente é um hábito, se a gente pode ajudar nessa mudança, o que a gente pode interferir. A gente está aqui para falar isso para vocês. A gente está aqui para ajudar e a gente quer que vocês também sejam pessoas que possam ajudar. Ana? Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Você falou a pessoa que é mais melancólica, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Tem aquele garoto mais tímido, tem aquela menina mais reservada, tem aquele adulto que fala menos, mas isso é o natural. Desde que você conhece essa pessoa é assim. Comportamento. O comportamento dela não mudou. Quando muda? Quando disso, vem para menos ainda. Fica maior. Então, ele era tímido. Agora, ele prefere ficar no quarto. Ele era calado. Agora, além dele não falar e ele se isolar, ele prefere só, por exemplo, as coisas da internet. Só o âmbito virtual. Deixou de conviver com vocês no almoço de domingo. Eu tive um aluno que deixou de almoçar com a família. Quando ele deixou de almoçar com a família no domingo, o alerta já estava ali, amarelo, amarelo, amarelo. Não chegou a cometer suicídio, graças a Deus, mas mudou o comportamento. E é batata, a gente sabe quando muda o comportamento. É batata. Comportamento muda. Muda. E quando muda para ruim, a gente tem que ligar a atenção, porque alguma coisa está acontecendo. Olha os bipolares, por exemplo. Né? Os bipolares, eles têm ali o extremo. Ana, 3:10, tá?
né? Estou super feliz, e tem hora que eu não quero ver ninguém. E é de um segundo para o outro. Entendeu? É de um segundo para o outro. O bipolar é de um segundo para o outro. Sabe? E a gente tem que estar atento a isso. A pessoa mudou de comportamento, mudou de humor. Batata, precisa de ajuda. E a primeira ajuda é a nossa, de quem está perto. Sempre vai ser nessa ordem. A primeira ajuda sempre é a nossa. Mais fácil aí é lógico. Agora eu gostei à tarde, hein? Viu? Tá animado o pessoal da tarde? O duro é que eu vou ter que te falar, que já são 3h10. Ah, meu Deus, tem 20 minutos, é isso? Aham. Então, peraí, que eu quero correr com um negócio importante que eu não posso deixar de falar. Eu já falei do bipolar, eu já falei do depressivo, eu contei para vocês a questão biológica, a questão psicológica, a questão social. Nos 2 últimos anos, lá em Harvard, está tendo um estudo sobre a questão de espiritualidade. As pessoas que têm propensão a não ter uma espiritualidade, elas estão cometendo mais suicídio. Aí eu quero fazer uma pergunta, sim ou não, com as mãozinhas, tá? Sim ou não com as mãozinhas, por favor. Vocês sabem a diferença de espiritualidade e religiosidade? Quem sabe, levanta a mão. Tá, a minoria, né? A minoria. Poucas mãos. Espiritualidade. Espiritualidade é quando eu acredito em algo, ou alguma coisa, ou alguém. Exemplo, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito nos espíritos, eu acredito na luz, no universo, na bolinha amarela. É algo acima de mim, que tem mais força do que eu e que eu me agarro quando eu estou me sentindo fraco. Eu peço proteção. Religiosidade. O católico é uma religião, o protestante é outra religião, o evangélico é outra religião, o espírita é outra religião, o umbandista é outra religião. Religiosidade tem a ver com religião. Eu encontro Deus ou não encontro Deus em alguma religião. Tá? Agora, a espiritualidade é independente de religião. Eu acredito em algo maior do que eu, e quando eu me sinto fraco, é nisso que eu me apego. Até o ateu tem uma espiritualidade, porque ele crê que nada existe. Então, ele está acreditando em algo. Tá claro para vocês agora? Levanta a mãozinha para quem entendeu. Vamos ver se é todo mundo ou a maioria. Assim, o pessoal entendendo. Isso. Ótimo. Preste bem atenção. A ausência de uma espiritualidade também tem causado suicídio. Nos últimos 2 anos, esse estudo está levantando que 60% das pessoas que praticam o suicídio, elas não estavam firmadas na sua espiritualidade. Ou seja, estavam ausentes daquilo que era fé para elas, do que elas acreditavam. E isso é sério. Eu vou deixar com a LOL 3 vídeos que eu quero que vocês assistam. Ela vai colocar no grupo de vocês. Eu ainda vou mandar para ela esses vídeos. Mas agora eu quero que vocês me respondam sim ou não. Não estou perguntando de vocês. A gente aqui não está falando de nós, agora. Nós está falando dos outros. Agora é dos outros. Quem aqui conhece alguém que faz uso, consumo de substância química? Além de mim, lógico. Quem conhece, levanta as mãos. Jordana, meia sala ou mais de meia sala? Ai, bem mais. Bem mais. Uhum. Presta bem atenção. Eu nem falei que substância que era. Como é que vocês conhecem? Eu nem falei de qual substância. Não dei o nome. É porque vocês conhecem mesmo, né? Olha que triste. Vamos pensar numa que é a mais simples de todas e a mais perigosa de todas. Ela começa dentro de casa, às vezes. O álcool. Quem aqui já bebeu ou conhece alguém que bebeu
Estou falando de bebida alcoólica. Cerveja, pinga, uísque, batida, sei lá mais o que, aquele tal de capeta. Tem uns negócios muito esquisitos na tal da bebida. Quem conhece, levanta as mãos. Quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Pois é. A gente começa com a bebida da seguinte forma. Às vezes no almoço de domingo em casa. Então a mãe faz aquela macarronada, assa aquele frango maravilhoso, a tia traz a maionese e tem sempre um esperto que traz a cerveja. E ela é socializada. Ou então alguém vai para a cozinha, pega leite condensado e vinho, bate e fala, ó, vinho para todo mundo. E a gente começa de pouquinho. Primeiro a gente experimenta, aí depois no outro fim de semana tem de novo. Às vezes a gente experimenta no copo da mãe, no copo do pai, né? Deixa eu dar só molhar minha boca. Deixa a criança molhar a boca para matar a lombriga. E assim a gente vai pegando gosto pela bebida. E vamos bebendo. Mas olha só o que é o álcool. O álcool, ele é uma doença, ele provoca na gente uma doença que é progressiva. A gente começa com pouco e a gente vai aumentando. Então, eu posso ficar, por exemplo, eu posso beber esse fim de semana e passar 2 semanas sem beber. Mas a terceira, eu preciso beber. O alcoólatra, diferente do que as pessoas pensam, não é aquele que enche a cara e enche o nosso saco no fim de semana e fica bêbado. Aquele tem problemas, mas ele não é o alcoólatra definitivo. Sabe quem é o alcoólatra? É aquele que não pode ficar sem beber. Às vezes o pai chega no fim do dia, cansado, abre uma latinha de cerveja para relaxar. E ele ainda fala, é para relaxar. Ou a mãe vai cozinhar, põe um pouquinho de vinho no copo, na taça, sei lá onde ela põe, e toma enquanto está cozinhando. Aonde entra o alcoolismo? Quando a pessoa não pode ficar sem. Ela cria um hábito, uma rotina, um ritual, e não pode ficar sem. Ficou sem tomar uma cerveja hoje, só toma uma. Mas hoje eu não consigo ficar sem. E por não ficar sem, eu tenho até xericutico, dá até tremedeiro. Esse é o alcoólatra, aquele que não consegue ficar sem. Quer fazer o teste se a pessoa é alcoólatra ou não? Simples. Diga para ela, fica sem. Ela vai dizer para você assim, eu paro quando eu quiser. Tá, mas então fica sem. Ela vai ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, vai ter ciricutico. Aí ela percebe que ela está viciada, que ela tem o vício, que ela é doente. Quem tem vício é doente, está doente. Precisa de cuidado. Começa com a bebida e aí vai aumentando. Hoje foi só um cigarro com os colegas, amanhã estou fumando uma carteira, hoje foi só uma ponta de maconha, amanhã estou fumando um baseado em que não fico sem, hoje eu cheiro um pino, amanhã eu cheiro 2, tem gente que faz 7, 8, 10 no dia, hoje eu não consigo mais viver sem. E ainda quer saber se está no vício? A pessoa responde para você assim, você para a hora que eu quiser. A pessoa que me responde, eu paro a hora que eu quiser, eu sei que ela está viciada. Porque não existe paro quando eu quiser. Existe paro com as mãos. Diga logo. Beatriz Barbosa colocou no chat assim, explica de novo, por favor. Beatriz, é para explicar de novo espiritualidade, religiosidade? Tem várias respostas ali no chat, dá uma lidinha, se você continuar em dúvida, você nos fala, tá? Lembra, espiritualidade é ter uma crença independente de ter uma religião. Religiosidade, você precisa ter uma religião, quer dizer, você precisa ter as regras, o código daquela religião que você siga. Se ficou claro, depois você acena aqui para nós, tá bom? Olha que interessante, gente. A gente começa com um pouco, vai para o muito. Sabe o que acontece? A pessoa, quando está com problemas de substância química, seja ela qual for, desde o tabaco ao álcool, ou as drogas ilícitas, agora tem uma aí que é um alfabeto inteiro, a pessoa com 6 meses perde a função cerebral, os neurônios zero. Tá? Tem uma aí que é droga sintética muito pesada mesmo, desde você tentando lembrar o nome dela, só para falar para vocês. Esqueci. Mas vou lembrar, na hora que eu lembrar eu ponho no chat, na hora que eu lembrar eu ponho lá nos stories do História de Sonhos, que vocês não vão ter como perder. Olha que interessante. Ela consome uma substância que dá para ela prazer. Eu não vou mentir para vocês. É prazeroso usar droga.
substância química de um modo geral, seja o cigarro, seja o álcool, é prazeroso. Só que é o seguinte, depois do prazer, vem a depressão. Acabou o efeito da droga, a pessoa fica deprimida, chateada, arrependida, um remorso do cacete. Um arrependimento tão grande, que aí só tem duas soluções para ela. Ela quer usar de novo, para não sentir esse efeito depressivo que a droga dá, com o término do período, né, que ela fica no corpo. Ou ela vai usar de novo, ou ela vai se tornar um depressivo, com ideações no campo das ideias, pensando em como se matar. E aí, depois da ideação, você vem para a prática. Olha a diferença, eu estava falando com, acho que a Vitória chegou no campo da ideação junto comigo. Ideação, eu penso como? Ah, é com a corda, é com a faca, é com o remédio, não interessa. Eu penso em como morrer, mas eu ainda não atentei contra a minha vida. E eu fico um bom tempo pensando, planejando. Aí eu vou para a efetividade. A efetividade é a tentativa de me machucar, de tirar a minha própria vida. E aí, às vezes, a pessoa comete 3, 4 tentativas. 3, 4 tentativas, 4 agressões contra ela, para depois ela ser efetiva e entrar ao óbito. O óbito não é a solução. Quem está com ideações suicidas e com as práticas, com as tentativas, está querendo acabar com a sua dor. Ela não quer morrer. Ela não quer morrer, vai por mim. São 7 anos falando a mesma coisa, conversando com vocês, com outras pessoas, aprendendo, estudando. Perdi um esse fim de semana. Eu perdi um aluno esse fim de semana. E outro mês passado. Sabe? 2 anos que não era minha aluna. E olha só para você ver, gente. Ela perdeu tanta gente nessa pandemia. Ela não suportou, ela tirou a própria vida. Esse fim de semana ele se jogou no rio. Esse fim de semana ele se jogou no rio. Lá em Atibaia. Ele se jogou no rio. Ele estava esperando vaga no CAPS. A gente já tinha feito emergência com ele, psicológico, os psicólogos já tinham ido até ele. A gente conseguiu um na cidade dele, em Atibaia, mas ele estava esperando a vaga do CAPS. A vaga do CAPS. Falar salva. Informações salvam vidas. A cada 10 tentativas de suicídio, 9, exatamente 9, poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse feito uma prosa de 1h30, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Diga, Ló. Tá tudo tranquilo, Ana. Eu estou preocupada com o horário desse povo hoje. Tá. Tá? Eu estou nas plaquinhas, né, Jordana? Me mostra as plaquinhas, hein? É, a hora que estiver faltando 5 minutinhos eu te falo. Tá. Prestem atenção, gente. Olha os números aqui para vocês verem. É para assustar, tá? A cada 45 minutos morre uma pessoa por suicídio. Sabe aonde? No mundo todo. Mundo todo. No mundo todo, a cada 40 segundos, a gente tem uma tentativa de suicídio. Tá? No Brasil, de 3 em 3 minutos tem uma tentativa. 3 em 3 minutos tem uma tentativa de suicídio. 3 em 3 minutos. Eu estou com vocês há 1h30. Quantas tentativas tiveram? Pensar em morrer é normal. O que é anormal? Quando o pensamento vira ideações, as ideias vão tomando forma. E aí eu vou para a conclusão, eu vou tentar. E aí eu tento 2, 3 vezes até a hora que eu dou o azar de conseguir. É isso que a gente tem que evitar. Esse processo entre a tristeza de 2 semanas consecutivas indo para a terceira e a tentativa de suicídio é 1 ano e meio que a pessoa está ali sofrendo. Quando alguém morre pelo suicídio, é feito um exame chamado autópsia psicológica. É da mente. Primeiro que a polícia tem que provar que a família não matou nem matou o camarada, né?
A família precisa provar, olha que triste, que não matou a pessoa. Depois que, então, caso de polícia. Aí, os investigadores, eles vão passar essa pessoa por autópsia psicológica, eles vão estudar a vida dessa pessoa no último ano, às vezes no último ano e meio. E adivinha? Olha o caminho. Tudo aparece. A raiva, que virou tristeza, que foi mal curada, virou depressão, que passou por todos os estágios, e não foi curada, e não teve um ouvido para escutar. No caso do Rafael foi assim. Ele tinha sido aprendiz, ele arrumou um trabalho e estava feliz, como todo jovem, como vocês, quando vai arrumar o seu trabalho. Ele comprou o telefone dele, que é tipo esse telefone ninja, que só falta ver o que a gente não consegue mostrar, em 18 prestações. O contrato dele não era de tudo isso, tá? E ele foi demitido. O que ninguém contou para ele era que desde o primeiro mês, olha, faz uma prestação dentro do seu salário. Você é aprendiz. Aprendiz tem tempo de validade. Depois, se a empresa gostar de você, você vai deixar de ser aprendiz. Sabe o que você vai ser? Efetivo nessa empresa, ou em outras. Mas é tudo tempo, é degrau de escada, uma coisa por vez. Ele fez prestações maiores que podia pagar. Ele veio com a demissão. A demissão deixou ele triste e com problemas financeiros. O problema financeiro foi causado a longo prazo, porque ele não tinha dinheiro, o negócio foi aumentando, é bola de neve. Você deve 100 hoje, amanhã você deve 200. O povo da cobrança está fazendo o trabalho deles, estão ligando para você. Call center é uma benção. Tem algum call center aqui? Que Deus te abençoe. Pois é. O padrasto dizia para ele, ó, moleque, tem que tomar jeito, porque eu não quero ninguém te cobrando, não. Filho meu, ninguém cobra. E ele pensava, eu nem sou filho desse cara é só o meu padrasto. Ele não conseguia trabalho, ele ficou quase 9 meses desempregado depois. Ele não conseguiu trabalho. Ele não suportou a pressão. Ele tentou 3 vezes tirar a própria vida. Na 4ª vez, ele teve o azar. E aí foi o dia que eu conheci a mãe dele, em cima do caixão dele. Foi o dia que eu tomei a decisão na minha vida que eu nunca mais ia ficar sem falar desse assunto. Em 2016, a gente criou o projeto Cofrinho, que é um projeto de educação financeira para jovens. A gente ensina educação financeira. Mas não é educação financeira ficar rico, não, porque isso não existe. Eu não sou mentirosa. Eu ensino você a lidar com o seu próprio dinheiro. Porque eu não quero que outros Rafaéis apareçam na minha vida. E vira e mexe, eu tropeço em 1 ou 2. Vira e mexe, eu tropeço. Agora, com 22 mil alunos, esse ano a gente perdeu 6. Entre todos os nossos alunos, nós perdemos 6. E, ó, 6 para mim é muito. Então, a partir de hoje, eu convido vocês, com a LOL, com a Jordana, com os professores do Senai, que vocês viram, e cada um pode colaborar com vocês de alguma forma, com a gente aqui do História de Sonhos, para vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês. Façam uso dessa rede de apoio. Ninguém vai te cobrar nada por isso. Pelo contrário, a gente vai ficar feliz em te ajudar. Se a gente não conseguir te ajudar da forma que você precisa, ainda assim, vamos ser o ouvido que te escuta e o coração que te ama. Você pode ter certeza disso. O choro da LOL não foi em vão, gente. Sabe por quê? Eu vejo ela fazer isso para vocês diariamente. Não é porque ela está lá no Senai, não. É porque ela é assim. Existe gente boa no mundo? Lógico que existe. Aqui no História de Sonhos nós somos 15 voluntários dentro do projeto, mais 13 psicólogos. Não é só a Ana, eu só sou o rostinho bonito que eles acham que é bonito. Não é, tem um monte. Eles passam pela gente aqui, os alunos, eles vão ganhando empoderamento, depois eles viram voluntários. Aí entra e sai de gente aqui o dia todo. Por quê? Fazer o bem sem olhar a quem. A informação salva a vida. É isso que eu quero que vocês aprendam hoje com a gente. Ser o ouvido que escuta, coração generoso,
Se você acha que você não precisa, tá tudo certo. Mas tem alguém à sua volta que precisa. Eu acho que eu já estourei meu tempo. Preste bem atenção. Talvez eu não tenha tempo de dizer isso de novo para vocês. Nós estamos juntos. Perguntas? Perguntas? A Ló está mostrando para vocês o telefone da CVV. É um número gratuito, é 188. Foi lá que eu recebi minha formação em 2016. De lá para cá, eu realmente posso falar sobre isso direito. Até isso, eu não acredito. A CVV é ótima, é gratuito. Tem o site, tem o chat. Vocês podem falar com eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não vão precisar absolutamente nada. Estão à disposição para ouvir e escutar, sem julgamento. Independente do que nós estamos criando para vocês hoje. Independente de eu ter me colocado à disposição e os nossos aqui, os agentes multiplicadores também. Independente do que a Jordana, a Ló e o Senai estão fazendo por vocês hoje. O CVV é além da gente, é nacional. É para todos e é de graça. Ô, Ana, esses dias tem acontecido umas coisas muito difíceis, né? A Jordana sabe, os professores sabem, alguns alunos sabem. E, para te falar a verdade, eu tenho que agradecer, porque eu não desisti. Eu não estou falando de suicídio, viu, gente? Eu estou falando de outras mudanças. Mas eu estou quase desistindo de algumas coisas e hoje eu tenho que falar para vocês. Ainda bem que eu não desisti, que eu estava aqui hoje para ouvir você falar, para ler os depoimentos dos nossos alunos e para poder falar para eles que a gente está à disposição. Porque se eu tivesse desistido ontem, na hora que eu perdi a linha e que eu falei, não, eu vou desistir, eu tinha me privado de tudo isso. Então, na verdade, gente, eu queria deixar para vocês aqui uma frase que a gente gosta muito, eu gosto muito, a Jordana também gostou muito quando ela conheceu. A gente acompanha uma palestrante que fala sobre suicídio, que é a Karina Fukumitsu. E a Karina tem um livro, e esse livro, o título do livro é essa frase. E a frase é assim, ó: se tem vida, tem jeito. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Gente, Setembro Amarelo, mas é amarelo para nós o ano inteiro, tá? Vocês tenham certeza disso. E eu, pessoalmente, gosto muito de um músico que é um pouco polêmico, né? Mas eu gosto muito do Emicida. E o Emicida usou um trechinho do Belchior, que ele fala assim: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então a gente consegue, a gente supera, a gente vence, mas tem hora que a gente não pensa, a gente acha que não vai vencer. É por isso então, que nessa hora, saibam que a gente pode escutar. Eu sempre falo isso para vocês, eu posso não fazer muito, eu posso não saber fazer alguma coisa em algum momento, mas eu sei ouvir, tá? Então, a gente está à disposição de vocês. Aqui no chat, nos Emotion, tem 2 palminhas. A palminha, que é a palminha, a levantar a mão, né? E a palminha de palminha. Há 3 anos atrás, 3, não, 4 já, né, Alô? O crédito tá velha, viu, Alô? Eu não, você tá velha. Só eu que tô velha, né? Ela abriu essa oportunidade pra gente de vir falar para vocês a primeira vez. E foi aí em Mogi Guaçu, por isso que eu tenho tanto carinho por vocês. Não é só porque meu filho estudou aí, meus alunos mais próximos também são daí, não é isso não. É porque a gente é bem acolhido aí. Eu sei o que ela faz, eu sei o quanto é difícil fazer o que ela faz. Então, gente, ó, para poder encerrar, eu ia pedir para vocês abraçarem alguém dessa forma, e hoje vai ser ela. A gente precisa abraçar a LOL em troca de tudo que ela fez pela gente? Não, é só porque ela é a LOL mesmo. Tem as mãozinhas aí, quem pode apertar, aperta. Quem está a fim de apertar, aperta, porque vocês sabem quem é ela. Pinhal, se você não sabe quem é a LOL, está descobrindo aqui agora, é isso mesmo. Gente, abraça a Ana, que está aqui disponível para nós, né, fora de horário, não só para a nossa escola, mas para as outras escolas que ela já estendeu. A Ana está aqui nos incentivando. Então, por favor, lembrem-se, falem com a gente, tá? Sobre qualquer coisa, em qualquer momento.
E depois eu vou passar para vocês todos os links que a Ana está falando, dos vídeos. E eu queria convidar vocês a pensar nessa educação financeira, no curso do Cofrinho. Eu acho que é muito importante. E eu queria agradecer também a disponibilidade do pessoal de assistir e os professores que colocaram as turmas. E eu queria convidar todos a abrir aí um pouquinho as câmeras para a gente poder fazer uns prints de tela bem legais aqui do nosso finalzinho de palestra. E continuar falando para vocês que podem falar. Vai, Jô, você. Enquanto o pessoal aí abre a tela para fazer um print, gostaria de agradecer muito a Ana por esse momento. E o Yuri, depois você me procura aqui na biblioteca. Dá meu telefone pessoal para ele. Dou também, Eu, que a gente eu quero saber dessas três histórias. Se você não ouviu, Yuri, não esqueci. O pessoal está agradecendo no chat, olha, o professor André agradeceu a oportunidade de ouvir essa palestra, o professor Ivan... hoje, hein, André? Ficou feliz, hein? Professor Ivan, com o pessoal lá em Pinhal, obrigado por trazer um importante assunto como esse, tão difícil de ser abordado. Obrigada, Ivan. A Ana Carolina, que foi convidada, olha lá. Obrigada, Ana e professores, por essa palestra incrível de tamanha importância. O Davi, obrigado, Ana e professores, essa palestra foi incrível. Né? A Janete, sou grata por este dia especial e essa equipe. Gente, a gente está muito feliz, né, Ana? Nós estamos muito felizes. Sempre muito feliz. Emilson, pessoal, quem quiser falar, agora é a hora. Emilson, peguei devagar no seu pé agora à tarde. Ah, tá bom demais. Obrigado, o pessoal da manhã, eu conversei depois com eles no link, eles gostaram bastante também, a gente pôde falar um pouquinho, tá? Te agradeço, Ana, mais uma vez. Manda um abraço pro teu filho, que foi um aluno aqui da gente, tá? Pro meu pessoalzinho, só vou dar uma... Ó, tô abrindo um link agora pra gente continuar a nossa reunião, tá? Pessoalzinho da tarde. Obrigado, viu? É prova surpresa, gente. É prova surpresa. Não, não é não. Não é não, pode ficar tranquilo. Ana, obrigado, viu? Obrigada a você. Um grande abraço. Obrigada a você. Obrigado, Aló e Jordana, por proporcionar também esse convite à Ana, viu? Quero agradecer meus alunos do auxiliar de administrativo. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, pela participação. Parabéns pela coragem. Viu? Continuem corajosos. Um convite à vida sempre. Os links para o canal da Ana e para o Instagram eu coloquei no chat, tá, gente? É só vocês rolarem a barrinha para cima no chat que vocês encontram. Okay? Jordana, nossa fotógrafa oficial, tirou um monte de print que vai estar lá para vocês verem. Pode roubar, viu? Pode deixar lá e pegar. O Lucas está compartilhando aqui que a polpa da aloe vera é útil no câncer, que ele falou que não é bem o assunto, mas que ele lembrou disso, Lucas. Obrigada por compartilhar a informação. Pessoal que quiser ir saindo agora e voltar para as atividades, fiquem à vontade. Eu vou colocar todos os links, todas as coisas nos grupos também, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, tchau. Não, o senhor abre o microfone.